Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos direto aqui da central da Igreja Missão do Filho. Pois eu sei que não existe outra saída, a salvação só com Jesus na sua vida. Do contrário, você... Em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui com a Bíblia aberta aqui no livro, o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo de número 19. E eu quero que você preste muita atenção nesta palavra. Presta atenção nesta palavra, essa é a palavra de Deus. Eu não vou falar nada que seja de mim, porque a minha vida para você não importa, não interessa, porque mesmo se eu fosse contar para você a minha história, o meu relato, você não ia gostar, ou mesmo ia ficar com sentimento. Mas eu quero falar para você de alguém que deu a vida por você. Alguém que fez o feito mais maravilhoso de toda a história da humanidade. Aquele que deu a vida por você, que ressuscitou e precisa contar com você. Tem gente que diz que Jesus não precisa de ninguém. Jesus precisa sim. Jesus precisa contar com você. Jesus não depende de você, mas ele precisa de você. Jesus precisa contar com você. Porque Jesus precisou de uma jumenta e um jumentinho. A Bíblia diz que Jesus foi andando para entrar na entrada triunfal em Jerusalém. E Jesus mandou recado pelos discípulos dizendo: olha, fala para aquele casal, fala para aquela família que o Senhor precisa daqueles animais de carga. E ali tinha um jumentinho e uma jumentinha. A jumenta, que era a mãe do jumentinho, e a Bíblia diz que pegaram Jesus, colocaram sobre o jumentinho, filho da jumenta de carga, aonde era um filho de jumenta que ninguém havia montado ainda, e ninguém entende esse milagre. Jesus montado ali no animal. É fácil montar um jumento? Não é fácil. Quem já morou na roça, no interior, sabe que para você pegar um jumento de carga, montar nele, já é difícil. Imagina você montar no filho do jumento de carga, novo ainda. Imagina se você vai conseguir. E Jesus montou nele ali, e todos glorificavam o nome do Senhor, dizendo: Hosana, Hosana nas maiores das alturas. E o povo ia tirando as suas vestimentas de cima, ia colocando na rua, e Jesus ia passando por cima. E aquele foi um motivo de glória, aonde glorificaram o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero mostrar para você aqui uma palavra forte e poderosa para salvar. Para salvar. Diz aqui no Apocalipse capítulo 19, primeiro versículo: júbilo no céu. O que é júbilo? É alegria transbordante. Amém? Júbilo é uma alegria, um tipo de alegria por conquistar algo esplêndido, algo grande. E diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, ouvi no céu com grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia. Aleluia é um tipo de glorificação ao nosso Deus. Quando você diga aleluia, você está glorificando Jesus. É como se você dissesse Jesus, aleluia Jesus. Quando você diz aleluia Jesus, você está dizendo Jesus duas vezes. Quem é o aleluia? Quem é o glória? É Jesus. Aí disse assim a palavra do Senhor: a salvação e a glória, o poder são do nosso Deus,
A salvação não está em mim. A salvação não está em nenhum profeta, nenhum sonhador e nenhuma denominada igreja. Amém? A palavra de Deus está dizendo: a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Amém? A salvação, a glória e o poder é do nosso Deus. Nenhum homem, um ser humano, pode causar ou ter motivo de glória. A glória, ele está dizendo que a salvação, a glória e o poder. Nenhum homem tem poder. Ah, mas eu conheço o fulano que orou por mim e aconteceu um milagre. Aconteceu por causa de quem? Por causa do nome de Jesus, porque Deus fez. Amém? Eu já passei por vários lugares e orei com as pessoas em nome de Jesus e Jesus fez milagre. Como tem feito aqui também onde eu estou. Como tem feito na vida de pessoas longe, né? Que nós temos orado e as pessoas têm ligado e testemunhado e agradecido pela oração e glorificado o nome de Jesus. Se eu for saltar testemunho aqui que eu tenho gravado, né, nas minhas redes sociais, eu vou ficar o dia inteiro só testemunhando o milagre das pessoas que ligam, que mandam mensagem de áudio testemunhando que foi curado de câncer, que foi curado de mioma, que foi curado de infecção. Pessoas que estavam à morte, né, e hoje está vivo. Pessoas que era camado e hoje não está mais. Pessoas que era paralítico e andou. Eu tenho bastante testemunho. Aqui na cidade mesmo nós temos testemunho. Então, nós temos aqui vários testemunhos de que Deus operou na vida das pessoas. E Deus vai continuar operando. Que o adversário queira, que ele não queira, Deus vai continuar operando. Porque Deus não depende de homem para fazer milagre na vida de alguém. Deus não depende de homem. Deus, ele conta com o homem. Ele precisa usar o homem. Para que as pessoas venham a crer mais pela testemunha daquele homem. Porque todos nós somos testemunha de Jesus. Amém? Eu te provo dentro da Bíblia que nós somos testemunha de Jesus. Ah, não, mas eu conheço ali uma pessoa que diz que é testemunha de Jeová. Não, eu conheço a testemunha de Jesus. Amém? Testemunha de Jeová é uma igreja. Amém, gente? Muito abençoada, que eu amo muito as pessoas de lá. Eu já fui muito abençoado através de pessoas de lá. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe nossos irmãos aí da Testemunha de Jeová e todas as igrejas. Em nome de Jesus. Mas nós somos testemunha de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando a palavra de Deus diz assim, ó, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, ele está dizendo que nenhum homem, nenhum ser humano é capaz de mover poder se Deus não permitir, se Deus não der. Se Deus não permitir, se Deus não der. Então tudo que temos feito, que temos falado, que temos, é permissão de Deus. Deus permite. Deus permite. E diz aqui na palavra do Senhor, no versículo 2: porquanto verdadeiro e justo são os seus juízos. Deus jamais vai ajuizar alguém sem que ela mereça. Porque o juízo de Deus é fiel, justo e verdadeiro. Quando você vê uma pessoa sofrendo consequência de alguma coisa, você nunca diga que ela é inocente. Ou ele ou ela é inocente. Porque o quê? Porquanto verdadeiro e justo são os seus juízos. O juízo de Deus é verdadeiro e justo. É como disse lá no livro de Gálatas 6, o que o homem semear, aquilo também ele vai ceifar. Se eu semear bondade para com as pessoas, eu vou colher também a bondade. Ainda que não venha daquela pessoa bondade,
mas Deus vai preparar alguém para fazer o bem para mim, porque eu plantei. Existe o plantio e existe a colheita. Você só consegue colher o que você plantar. Você não consegue colher em lavoura dos outros. Você só pode colher da sua lavoura. O juízo de Deus é verdadeiro e justo. E ele disse, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e da sua mão, e das mãos dela, vingou o sangue dos seus servos. Amém? O que ele está falando da grande prostituta? Da igreja corrompida, do sacerdote que se corrompe e pratica injustiça. Ele não está falando das pessoas que não conhecem a Deus. Quando ele fala da grande meretriz, da prostituta, ele está falando da igreja que se prostitui. Que igreja que se prostitui, pastor? É a igreja que se corrompe, que deixa o roubo, o furto entrar no coração, que deixa a luxúria entrar no coração, que deixa a vaidade entrar no coração, que esquece dos mais fracos e só se lembra daqueles mais fortes, aqueles que têm recurso. É muito fácil você cuidar de quem está bem. É muito fácil você se preocupar com quem está em cima. Difícil é você se preocupar com quem está embaixo. E o reino de Deus é assim, ele disse, que o menor domina o maior. Quando os discípulos de Jesus estavam discutindo opinião para ver quem era o maior, quem era o menor, Jesus colocou uma criança no meio dele e disse assim, ó, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no meu reino. Por que ele disse isso? Porque criança não tem autoridade. Criança nenhuma tem autoridade. E aquele homem que tem autoridade e que se reverte de não autoridade, que se faz passar como uma criança, esse é o bem-vindo no reino de Deus. Por isso que ele colocou uma criança, porque criança não tem autoridade sobre ninguém. Quem domina as crianças não é os mais velhos? Então ele colocou lá e disse, aquele que se diminui como essa criança, aquele que for servo de todos, esse é o maior, porque eu dei o exemplo. Eu vi no meio de vocês e eu te servi. Jesus disse. Então a palavra de Deus está dizendo que um dia Deus vai se vingar. Deus vai se vingar, sim, daquele que está prostituindo a igreja, aquele que está dando outra visão para as pessoas. Deus quer que você seja próspero? Claro que sim. Deus quer que você tenha condição? Claro que sim. Mas a visão de Deus é salvar a sua alma. A visão de Deus é salvar você do fogo. A visão de Deus não é te enriquecer. Claro que se você tiver oportunidade de enriquecer, Ele vai te enriquecer. Mas a visão de Deus não é essa. A visão de Deus é te salvar. Ou rico ou pobre, ou falido ou não, Ele quer te salvar. Ele quer te salvar, de qualquer jeito Ele quer te salvar. O mais importante não é você enriquecer, o mais importante é você ser salvo. Porque Ele disse, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, perder a salvação. E Ele falou, quanto você daria pela sua alma? Jesus disse. Quando Ele falou que até um fio de cabelo da sua cabeça não se perdia. Ele falou, quanto o homem pode dar pela sua alma? Então, meu irmão, cuida de você. Cuida da sua alma. Não se desespere para conquistar alguma coisa, porque isso vai vir de Deus para a sua vida com o trabalho das tuas mãos. Porque a punição do homem é trabalhar. Está escrito que Deus enviou o homem para a terra para trabalhar. E pelo suor do teu rosto você comerá. Está escrito. Então o seu trabalho vai te trazer. O seu trabalho, o trabalho das tuas mãos, o trabalho que você
você fizer, que Deus te dá sabedoria para fazer, conhecimento, vai te trazer bens materiais. Mas nunca esqueça do seu Criador. Nunca esqueça do seu Redentor, porque Ele vive. Ele vive. E diz aqui na palavra do Senhor, no versículo 2, versículo 3, perdão. Diz assim: segunda vez disseram aleluia. A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A virtude de Deus sobe pelo século dos séculos. A unção, o poder. E disse: os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram e adoraram a Deus. Presta atenção. Que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E disse: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus. Todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Ele quer dizer, os que têm autoridade e os que não têm autoridade. Dá louvores a Deus. O que eu tenho ouvido esses últimos tempos é as pessoas louvando o homem. Faz até música falando o nome de homens, ao invés de louvar a Deus. Fazem até música louvando o homem e esquece do seu Criador, esquece do seu Redentor, que Ele vive. Fazem louvor ao homem, apologia ao homem, e esquece de Deus. Mas Deus está dizendo: louve a Deus, ao Senhor. Deus está dizendo: louve ao Senhor. Glorifique a Deus, que é digno de honra e de glória, tanto grande como pequeno. O que Deus quer é que toda a humanidade louve a Ele, glorifique a Ele, porque todas as coisas de bom que tem acontecido nessa terra é Deus que tem feito, é Jesus que tem feito. E Ele disse: então ouvi uma com voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de forte trovão, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E disse: alegrai-nos, exultemos, demos glória, porque são chegados as bodas do Cordeiro. Está vendo? É chegado as bodas do Cordeiro. Quando o Senhor chegar e fechar a porta, meu irmão, aí não vai ter mais jeito. O tempo é agora. É chegada as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Quer dizer, já está tudo preparado para aquele dia. Aí eu te faço uma pergunta: você já se preparou? Faz uma reflexão. O seu coração está disposto para o Senhor? Você já se colocou à disposição do Senhor? Você já decidiu? Então decide agora. Um dia tivemos que escolher Jesus ou Barrabás. E nós escolhemos a escolha errada, nós escolhemos Barrabás e negamos Jesus. Só que agora nós não podemos mais negar Jesus e viver para o mundo. Agora Jesus coloca Ele e o mundo diante de nós. Como disse Deuteronômio 30, eis que colocarei diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. E cabe a nós escolher. O que você vai escolher?
Você vai escolher Jesus? Você vai receber Jesus Cristo como o único suficiente Salvador na sua vida? Ou você vai deixar essa oportunidade passar desapercebido na sua vida? Não está mais no tempo de brincarmos. É chegado a boda do Cordeiro. É chegada a hora de fechar a porta. É como aquelas 10 virgens. 5 eram nécias e 5 prudentes. As nécias esqueceram de colocar azeite na vasilha. Mas as prudentes, além do azeite, levou um pouco de reserva. E ali, na hora que tardou o noivo, elas foram tomadas de sono. E quando chegou a hora de entrar, as prudentes estavam apercebidas e entrou. Mas as nécias ficou pedindo emprestado o azeite da vasilha. E ninguém emprestou não, falou, vai e compre. E quando ela foi comprar, o noivo chegou e entrou e fechou a porta. E aí? Elas ficaram do lado de fora batendo, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele falou, não te conheço. Ele falou, não te conheço. Então, temos que estar percebido com os fins dos tempos. Nós sabemos que as características, que tudo leva a crer que estamos nos finais dos tempos. As características são essas. Voltando na palavra, ele disse no versículo 8: pois lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Foi dado ao nosso Deus, foi dado para nós autoridade para nós se vestir de linho finíssimo. Linho finíssimo quer dizer, se purifica, limpa o seu coração, tira a mágoa que você tiver de alguém, tira o ressentimento que você tiver de alguém, perdoa no coração e tira de si a capa. O cego de Jericó estava preso à capa. A Bíblia diz que quando Jesus chamou o cego de Jericó, ele teve que jogar fora de si a capa, porque a capa era um dos impedimentos que impedia o cego de levantar e correr até Jesus para ser atendido por ele. Então tira essa capa que está atrapalhando a sua visão e enxerga o reino de Deus da maneira que ele é, não da maneira que alguém falou para você. E ele disse aqui, pois lhes foi dado a vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Está vendo? O linho finíssimo é para você praticar justiça. E aqui ele declara, no versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que receberam o convite para congregar, para buscar a presença de Deus. Você é um bem-aventurado porque você foi chamado, irmão. Você é um bem-aventurado, Daniel, porque você foi chamado. Você foi chamado para observar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. E ele disse, e acrescentou, são esta a verdadeira palavra de Deus. Está vendo? Bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E são essas a verdadeira palavra de Deus. Deus está dizendo que você tem chamado. Deus está te chamando para a boda do Cordeiro. Deus está te chamando para cear. Deus está te chamando para limpar o coração. Deus está te chamando para congregar, meu irmão. Então se coloca à disposição de Deus. Se coloca à disposição do Senhor. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Não deixe que os seus amigos te desvirtuem e te tirem da presença do Senhor. Porque está cheio de zombador de crente aí. Mas ninguém quer enfrentar o que crente tem enfrentado. Está cheio de zombador do crente.
Mas na hora que o crente está com a bênção na mão, fica ali, ó, atrás da bênção do crente. Porque graças a Deus, essa humanidade ainda está de pé porque tem gente orando. Tem gente clamando, tem gente pedindo. E Deus tem tido misericórdia. Então se levanta, se põe de pé, busque a Deus. Clame ao Senhor, invoca o nome do Senhor. E ele disse aqui no versículo 10: prostrei-me até os seus pés para adorá-lo. Tá vendo? Ele, porém, me disse: vês, não faça isso. O homem se prostrou para adorar o anjo, e o anjo disse: não faça isso. E hoje em dia, se você se prostrar aos pés dos homens para adorar, ele vai gostar, ele vai dizer: não, pode me adorar mesmo, eu sou o bambambam. Tá cheio de gente aí assim. Não, pode fazer. Não, faz por mim, eu sou o cara. O anjo disse: não me adore não. O anjo disse, ó, ele porém me disse: vês, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Tá vendo? Você tem que manter o testemunho de Jesus. E ele disse: adora a Deus. Tá vendo? Ele falou: adora a Deus. Não adora o homem não, não adora o anjo não, adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pois eu profetizo na sua vida uma bênção agora. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu profetizo na sua vida mudança. Eu profetizo na sua vida libertação. Eu profetizo na sua vida os teus sonhos realizando. Eu profetizo na sua vida uma bênção